O programa é livre para todos os públicos. A água que chega na sua casa. O asfalto que garante ruas seguras. O transporte público que te leva ao trabalho. O empenho constante por melhorias na saúde. As principais decisões da cidade e que impactam o seu dia a dia passam pela Câmara. Graças a essa atuação efetiva, a cidade está em constante desenvolvimento e hoje é uma das mais importantes do estado. Os 23 vereadores escolhidos pelo voto popular são os porta-vozes das nossas necessidades nas mais diversas áreas. Eles elaboram, discutem e votam leis em busca de melhorias para os cidadãos, sempre com a participação ativa da população. Também fiscalizam as ações do Poder Executivo, recebem a população em seus gabinetes e visitam todas as regiões da cidade acolhendo as demandas sociais. Para o biênio 2025-2026, a mesa diretora é formada pelo presidente Herlisson Rezende, o Relinho, o primeiro secretário Tiago Ribeiro e a segunda secretária Alessandra Bellucci. Complementam a composição Rafael Boer como vice-presidente, Gustavo Pompeu, suplente da vice-presidência, e Fábio Silva, suplente da segunda secretaria. Também integram a legislatura de 2025 a 2028 os vereadores André Bandeira, Ari Pedroso Júnior, Cássio Falapira, Edson Bertaia, Felipe Gema, Gesiel de Madureira, Joseph Borges, Laércio Trevisan Júnior, Marco Bicheiro, Paraná, Paulo Henrique, Pedro Kawai, Raide Almeida, Renan Paes, Silvia Mandato Coletivo, Wagner Oliveira e Zezinho Pereira. Os projetos em tramitação na Câmara passam primeiro pelas comissões e depois são discutidos e votados durante as reuniões ordinárias, que acontecem às segundas e quintas-feiras, às 19h. A participação da população é fundamental e pode acontecer por meio do uso da tribuna popular e da presença no plenário. Nas audiências públicas e fóruns realizados ao longo do ano, os cidadãos têm espaço garantido para discutir com os vereadores a aplicação do orçamento municipal e outros assuntos relevantes. Visando a inclusão, a Câmara mantém intérpretes de Libras nas transmissões dos principais eventos, além de outras práticas de acessibilidade. Você pode ficar por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Municipal pela programação da TV Câmara, no canal aberto digital 11.3, Claro TV e Vivo Fibra. Também pode acompanhar as informações e nos seguir no Facebook, YouTube e Instagram. No site oficial da Câmara, é possível acompanhar as ações do mandato de cada vereador, ter acesso à legislação, proposituras, contas públicas, agenda de eventos e ao portal da transparência. A Câmara conta com 6 departamentos essenciais no suporte às atividades legislativas e ao bom atendimento que a população merece. Aqui também tem educação. É a Escola do Legislativo, onde são ministrados gratuitamente cursos, palestras e capacitações para agentes públicos, lideranças comunitárias e a população em geral. A Câmara cumpre ainda um papel fundamental na preservação da história e da memória piracicabana, mantendo um vasto acervo com fotos e documentos, que podem ser acessados através do link em nossa página principal. Visitar esses registros do passado nos faz lembrar que agora somos nós os protagonistas de uma história que será contada pelas próximas gerações. É a Câmara Municipal de Piracicaba, junto com você, junto com a cidade, construindo hoje um futuro cada vez melhor. TV Câmara apresenta Reunião Solene.
Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da mesa diretora da Câmara Municipal de Piracicaba, damos início à reunião solene para a entrega do título de Piracicabanos Pré-Claros para a senhora Valdiza Maria Caprânico e para o senhor José Antônio de Godoy, de acordo com os decretos legislativos 67 de 2024 e 22 de 2025, de autoria do vereador Pedro Kawai. Essa solenidade está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, no 11.3 UHF, da TV Digital Aberta. Nós estamos no 4 da NET Claro, no 9 da Vivo Fibra e ainda nos nossos perfis no Facebook e no YouTube. Estamos também na nossa página oficial câmarapiracicaba.sp.gov.br. Informamos que o áudio e as imagens desta reunião solene poderão ser utilizados para a divulgação dos trabalhos aqui da Câmara, conforme a política de proteção de dados disponível em nosso site. Senhoras e senhores, e para compor a mesa de honra que presidirá os trabalhos dessa noite, convidamos o presidente desta reunião solene, vereador Pedro Kawai. Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, o jornalista Edson Rontani Júnior. Convidamos também o presidente da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a CIP, Maurício Benato. E convidamos também para compor a mesa diretiva dos trabalhos dessa noite, o conselheiro da Unimed, Dr. Renato Françoso Filho. E para ocupar o lugar de honra, é com grande alegria que receberemos os homenageados dessa noite que receberão o título de Piracicabanos Pré-Claros. Senhora Valdiza Maria Caprânico, acompanhada de seu primo José Rubens Françoso. Vamos receber também o senhor José Antônio de Godoy, acompanhado de sua esposa Maria Regina de Godoy. Com a palavra para a abertura dos trabalhos dessa noite, o presidente dessa reunião solene, vereador Pedro Kawai. Senhoras e senhores, homenageados, autoridades, público que nos assiste em casa, muito boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa reunião solene de entrega do título de Piracicabano Pré-Claros para a senhora Valdiza Maria Caprânico e para o senhor José Antônio de Godoy. Convido a todos que puderem, que nos acompanhem em pé, que eu farei uma leitura bíblica. Isaías capítulo 25, versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas, os Teus conselhos antigos, em fidelidade e em verdade. Estas são as palavras do Senhor. Solicitamos a todos que, por gentileza, permaneçam em pé em posição de respeito. Também as autoridades da mesa diretiva dos trabalhos. Por gentileza, agora na execução do hino nacional, por favor, olhem para o público, que é a posição correta de acordo com a precedência da Presidência da República. Vamos acompanhar, portanto, a execução do hino nacional brasileiro.
Autoridades podem tomar assento, o público presente também. Senhoras e senhores, agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades nesta noite. Senhor Roberto Cho, presidente da Associação Comercial e Industrial Brasil-Coreia. Agradecemos também a presença do senhor Clayton Holden, gerente do Parque Tecnológico aqui de Piracicaba, e também do ex-presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, na gestão de 1975 a 1976, Dr. Antônio Messias Galdino. Agradecemos também a presença do senhor Rodrigo Santos e ainda do senhor Jorge Aversa Júnior, vice-presidentes da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba. Também o senhor Ângelo Frias Neto, diretor do Secov São Paulo. Congratularam-se por esse evento e agradeceram o convite, justificando a ausência, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Thaís Fornícola, a secretária municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Fernanda Varandas, também o secretário executivo de Transportes Internos, Reinaldo Pousa, dirigente regional de ensino, região Piracicaba, Carlos Eduardo Fontana, presidente do CIMESP, Eric Gomes, o provedor e o vice-provedor da Santa Casa de Piracicaba, respectivamente, Alexandre Valvano Neto e o senhor João Orlando Pavão. E ainda o vereador da Câmara Municipal de Piracicaba, Edson Bertaia. Diretamente da nossa mesa diretiva dos trabalhos, nós convidamos para uma breve saudação o conselheiro da Unimed Piracicaba, Dr. Renato Françoso Filho. Senhor presidente desta mesa, vereador Pedro Kawai, meu caríssimo amigo Maurício e o meu caríssimo amigo Edson Rontani. Senhoras e senhores, é uma honra imensa poder participar dessa mesa, onde a sociedade de Piracicaba, volta seus olhos para pessoas tão relevantes e lhes concede uma homenagem absolutamente justa. Eu me lembro de uma música do cancioneiro popular, né, que se tiver que fazer alguma homenagem, que faça em vida, porque depois que morrer também não adianta mais, né? O importante é que as pessoas vejam o reconhecimento daquilo que, de fato, realizaram para a sociedade no trajeto das suas vidas. E nós temos dois exemplos muito marcantes da relevância da participação dos indivíduos na sociedade. É importante que a gente veja que, de alguma maneira, esses dois representantes da sociedade piracicabana fizeram muito para mudar a qualidade de vida, mudar os sentimentos de brasilidade, como temos aqui o Godoy e a Valdiza. Piracicaba realmente deve muito a vocês. E nada melhor do que a homenagem que foi proposta pelo Pedro Kawai, de trazê-los a essa casa que é a casa do povo, para que nós pudéssemos abraçá-los e dizer o quanto nós somos gratos pelo trabalho que os senhores fizeram, pela vida que os senhores tiveram aqui junto conosco, construindo uma sociedade melhor. Parabéns aos senhores, parabéns à sociedade, parabéns à mesa diretora e à Câmara dos Vereadores, que reconhece nessas pessoas piracicabanos exemplares. Parabéns a todos. Agradecemos também a presença do Serginho Frutuoso, da Unimed Piracicaba, também neste evento conosco. Convido para uma breve saudação o presidente da Associação Comercial e Industrial aqui do município, Maurício Benato. Boa noite a todos. Parabéns, Pedro. Parabéns pela iniciativa. É uma honra também compor essa mesa numa noite tão especial. Dois professores, né? Que talvez a gente nunca saiba
Quantas pessoas a gente influenciou na vida, mas elas sabem. E eu acho que isso daí já é um legado. Então, a arte de tudo que vocês fizeram. Valdiza, a especialidade com o meio ambiente, de cuidar das pessoas e de educar. E a minha proximidade do Godoy faz com que eu me dirija um pouquinho mais a ele, porque o Godoy, além de toda a característica de professor, ele foi um professor nosso de vida. Aqui no currículo dele está esquecendo um pouquinho, muitas coisas que eu aprendi e vivenciei junto com o Godoy não estão nesse folheto, que é o que ele fez junto à CIP e a toda a comunidade empresarial de Piracicaba. O Godoy presidente, passou por todos os departamentos, hoje ainda atuante de uma maneira muito precisa, fundador da cooperativa de crédito, hoje uniu com a Coplacana e virou Cicobi Cocrê, passou pelas mãos de Godoy também. Uma construção e deixa um legado. Eu não tenho muito o que falar, a não ser agradecer, porque foram pessoas dessas que vão deixando legado na nossa história, mudando a trajetória de um povo e plantando pequenas sementes e deixando essa trajetória. Então, Piracicaba é muito grata. O Renato foi muito feliz, doutor Renato, né, Renato? Foi muito feliz nas suas palavras, do reconhecimento que vem agora, num momento tão importante, onde a gente se perde um pouquinho nas diretrizes do ensinamento, dessa nova geração, e vem resgatar essa história de vocês. Parabéns, parabéns à Câmara de Vereadores, e que vocês continuem derramando esses conhecimentos e trazendo mais cultura para o nosso povo. Obrigado. Convidamos também para uma breve saudação, diretamente da nossa mesa diretiva, jornalista, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, Edson Rontani Júnior. Boa noite a todos. Vereador Pedro Kawai, presidente da ACIP, Maurício Benato, meu querido amigo Renato Françoso Filho. Eu repito uma frase que eu ouvi aqui anos atrás, quando, na ocasião, recebi esse mesmo título, o doutor Mário Monteiro Terra. Ele disse que nós não aproveitamos a sombra daquele fruto que nós plantamos, daquela árvore que nós plantamos. Hoje, temos dois grandes homenageados, Godoy, Valdiza. O Godoy, não precisamos nem falar, já foi dito, das sementes plantadas no comércio, no empresariado, enquanto vice-prefeito do nosso tão querido município de Piracicaba. Valdiza, muito menos, bióloga, quantas sementinhas ela colocou por aí. Então, é notório o conhecimento de ambos os homenageados hoje, não podendo negar que eles estão curtindo essa sombra da árvore que plantaram em Piracicaba. E olha que Piracicaba está crescendo. 420 mil habitantes, mais uma população de quase 1 milhão de pessoas vivem em nossa região metropolitana. Valdiza, que mora no coração, não é de hoje. Se eu estou no Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, foi porque ela me puxou para lá, enquanto presidente. Fui vice-presidente dela e hoje, na segunda gestão, nós trabalhamos juntos, já há 15 anos, preservando a memória de Piracicaba. Essa brilhantíssima senhora, que foi, inclusive, convocada pelo presidente da Argentina, Carlos Raúl Menem, para fazer uma visita no início dos anos 2000 e levar o seu conhecimento, o seu know-how, sua expertise para a Terra do Fogo, onde ela implantou a Escola do Meio Ambiente, assim como também em outras cidades e aqui em Piracicaba. Então, todos vocês estão de parabéns, Godoy, Valdiza, e eu agradeço do fundo do coração por essas sementinhas, porque nós também estamos curtindo, junto com vocês, tudo que vocês plantaram para a sociedade piracicabana. A noite é de vocês. Saúde. Obrigado. Convidamos também o presidente dessa solenidade, vereador Pedro Kawai. Se quiser também se dirigir aqui à nossa tribuna, ficar à vontade também na mesa diretiva para o seu pronunciamento. Senhoras e senhores, muito boa noite.
Quero aqui, primeiramente, cumprimentar o doutor Renato, em seu nome, doutor Renato, cumprimentar todos os presentes aqui nessa noite. Noite que eu posso dizer ímpar da casa. Momento quando nós reconhecemos os piracicabanos, e como diria o bom caipira, o piracicabano da gema, e quando essa casa, que é a casa do povo, como o senhor lembrou, a casa do povo reconhece os piracicabanos da gema, com certeza é um momento de extrema relevância, não só para nós 23 vereadores, mas com certeza para toda a cidade. Afinal de contas, nós representamos os mais de 400 mil habitantes. Em nome do meu amigo Edson, cumprimentar todo o Instituto Histórico, sua diretoria, quem já foi diretor, quem já foi associado, quem luta e muito, assim como a Valdiza, para trazer para os dias de hoje, perpetuar para as novas gerações, o chão batido, só está batido e só está asfaltado porque alguém veio antes de nós. Alguém lutou muito, alguém trabalhou muito para que nós pudéssemos caminhar por ruas asfaltadas, caminhos não tão pedregosos. E Valdiza tem essa história também. Acabou de lembrar, até o nosso país vizinho, a Argentina, precisou, chamou a competência da nossa querida Valdiza. E em nome do nosso querido Maurício, nossa querida CIP, em seu nome, Maurício, toda a diretoria da CIP que está presente, né? As mulheres da CIP também presentes, como sempre, marcando presença nessa casa. A CIP, a Associação Comercial de extrema relevância para a nossa cidade, né? Assim como a Unimed, que está representada aqui, né, doutor? Também quero agradecer a diretoria da Unimed, o Serginho está por aí, também agradecer a presença, no seu nome, de toda a diretoria da Unimed. A CIP, que é uma parceira, assim como a Unimed da cidade, parceira que pensa na cidade, como o Godoy pensa. Pensou e continua pensando. E é isso que Piracicaba tem de melhor. Nós temos o nosso rio, nós temos a nossa cultura, o nosso 15, mas nós temos os nossos piracicabanos. Pessoas que pensam no coletivo, lutam por uma cidade melhor, mas, acima de tudo, transferem esse conhecimento, essa solidariedade para todos nós. Quem anda por perto de Valdiza e Godoy sabe do que eu estou falando. Eles não querem para eles querem para a cidade. E é por isso que essa casa está aqui hoje. A história dos dois tem muito a ver com o que Piracicaba vai ser lá na frente. É óbvio que é o que acontece hoje, tem muito na mão deles. Mas o que vai acontecer lá na frente, os nossos filhos, os nossos netos, com certeza irão desfrutar de muita coisa que foi, como dito aqui, plantado por esses dois. Godoy e Valdiza. Eu só tenho que agradecer. Agradecer a oportunidade de poder reconhecer tamanha dedicação, comprometimento, mas, acima de tudo, de ética, de posicionamento, de fidelidade à nossa cidade. Quantos empregos foram gerados pelo trabalho do Godoy? Quantas pessoas, quantas benfeitorias do meio ambiente, quanta história perpetuada pelas mãos da Valdiza. E muita coisa tem por vir, eu tenho certeza. Então, que essa casa, nesse momento ímpar, nesse momento de extrema relevância, reconheça, em nome de todos os piracicabanos, a importância, a relevância, mas, acima de tudo, a referência que vocês dois são, não só para a sociedade piracicabana, mas para a sociedade paulista e brasileira. Parabéns aos dois e muito obrigado. O título honorífico de Piracicabanos Pré-Claros é outorgado a cidadãos reconhecidamente idôneos, naturais aqui de Piracicaba, a exemplo do Godoy, também da dona Valdiza, e que tenham se destacado por méritos individuais ou em prol da sociedade, ou em prol também de outros municípios. É o caso, mais uma vez, dos nossos homenageados. A partir de agora, senhoras e senhores, acompanharemos no nosso telão um pouco mais sobre a vida e que os amigos e familiares têm a dizer sobre a nossa primeira homenageada, Valdiza Maria Caprânico. Câmara Municipal de Piracicaba apresenta reunião solene para a entrega do título de Piracicabanos Pré-Claros para a senhora Valdiza Maria Caprânico, de acordo com o Decreto Legislativo 67, de 2024, de autoria do vereador Pedro Kawai.
Valdiza Maria Caprânico nasceu em Piracicaba, no bairro Alto, em 29 de julho de 1943. Fez seus estudos primários no Grupo Escolar Dr. Alfredo Cardoso e o antigo ginásio no Instituto de Educação Sudminuce. Para vocês, Valdiza Maria, mas para mim, a querida Prima Diza. Quem é a Prima Diza? Prima Diza é a terceira filha da minha tia Hermida. Tia Hermida, irmã mais velha do meu pai. Tia Hermida e o querido tio Dante. Eles tiveram 4 filhas, a Diza é a terceira filha. Meu pai era o caçula da família, meu pai, o Renato Souza, era o caçula da família. Então, quando nós nascemos, a Diza, né? Diza, me perdoe por falar isso, tá? Mas vocês já eram adolescentes, criança, pré-adolescente, e nós muito crianças ainda. E vocês nos acolhiam muito bem quando nós íamos na sua casa. Lembro que nos finais de semana, reunia toda a família para ver a Noninha, nossa querida Noninha, e o Nono, que eu não tive oportunidade de ver, mas eles moravam com vocês, e nós íamos lá e eram muito bem recebidos. Juntava toda aquela primaiada, os 8 filhos da Nona, e vocês sempre lá. A Nona e o Nono, né, natos da Itália, vieram para cá, e a Nona fazia aquele crostoli tão gostoso que eu lembro você ajudando a Nona a fazer o crostoli e depois também ajudando a Nona a servir. Tem formação em biologia e lecionou em diversas escolas estaduais do município de São Vicente, Santa Bárbara do Oeste, Leme e Piracicaba, onde lecionou até a sua aposentadoria. Após aposentar-se, fez vários cursos em especialização ambiental e paisagismo. Nessas áreas, atuou em várias cidades da região, entre elas a cidade de Leme, onde fundou a primeira Universidade Livre do Meio Ambiente do estado de São Paulo. Pelo sucesso dessa universidade, foi convidada pelo presidente da República Argentina, Carlos Menem, a fundar uma congênere no sul daquele país, entre as cidades de Rio Grande e Ushuaia, em 1997. Em nossa cidade, recebeu vários prêmios em programas em defesa da água do consórcio PCJ em Brasília. Valdiza foi minha assessora na Prefeitura de Piracicaba e prestou um serviço da maior relevância. Além disso, ao longo de sua carreira como bióloga, ambientalista e paisagista, fez um trabalho maravilhoso junto aos seus alunos e junto à comunidade. Foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Portanto, trata-se de uma pessoa, uma cidadã prestante, ilustre, nobre, que tem uma carreira, um currículo extremamente relevante. Por isso, eu estou aqui com muita alegria, com muito respeito, fazendo também a minha homenagem a Valdiza. É autora de diversos livros, cartilhas e gibis sobre educação ambiental. Escreveu durante alguns anos contos para crianças no suplemento infantil do Jornal de Piracicaba, além de ter escrito cartilhas de educação ambiental para escolares. Uma delas é A Vida Depende da Água, levado para a Itália em 2004. Ela é uma pessoa extremamente qualificada e que fez da sua vida um verdadeiro ministério da educação, né? A sua formação em ciências biológicas, depois o seu viés para a educação através dos livros que ela elaborou, que escreveu, que publicou, sempre com a visão pedagógica, a visão de formação, especialmente dedicado às crianças. Eu me junto a toda essa sociedade para cumprimentá-la e desejar que ainda ela continue produzindo muito, porque qualificação, capacidade, inteligência, ela tem e deve ser colocada, todos esses valores devem ser colocados em benefício da sociedade. É membro da Academia Piracicabana de Letras desde 2008 e, por 2 gestões, foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Parabéns, Valdiza.
a cidade de Piracicaba está conferindo a você um título muito importante, né? Você merece, você tem aí décadas de dedicação à cidade de Piracicaba em diversas áreas, né? Na área ambiental, na área de história, então parabéns. E eu particularmente quero agradecê-la também, porque você, enquanto eu estava como presidente do IHGP, você foi a minha secretária, você foi meu braço direito e depois acabou me sucedendo como presidente também. E eu acho que nesses momentos de IHGP a gente conseguiu realizar grandes projetos, né? E graças à nossa amizade, ao nosso trabalho em conjunto. Então, parabéns, você merece. Participa voluntariamente de trabalhos em outros grupos assistenciais de nossa cidade. Recebeu a Medalha Prudente de Moraes em 2023. Maior honraria que o IHGP presta a pessoas que se destacam em eventos, atos e ações em benefício da cultura e da história de nossa cidade. Todos nós, primos e amigos, estamos orgulhosos pelo reconhecimento público de suas contribuições em várias cidades, mas principalmente na cidade de Piracicaba. A Disa sempre foi uma pessoa muito proativa, muito afetiva, muito carinhosa com todos. Sempre procurou manter o elo familiar, fazendo seus encontros, resgatando a história da família e está sempre assim procurando as oportunidades para que nós estejamos juntos. Ela curtiu os meus filhos, né? Os filhos dos meus irmãos e agora curte os nossos netos. Ela é uma pessoa que sempre ajuda todo mundo, sempre tem um tercinho na mão para poder rezar, perguntar se alguém está doente, eu vou rezar com o meu tercinho. Então, a Diz é uma pessoa muito especial na família. Um grande abraço, amiga. A sua história faz parte da história de Piracicaba. Parabéns ao vereador Kawai pela iniciativa. Piracicaba agradece publicamente todo o seu trabalho. Que Deus te abençoe muito e que você possa viver muito tempo ainda para nos contar as suas histórias. Beijo grande. Esta é a reunião solene para a entrega de título de Piracicabanos Pré-Claros para a senhora Valdiza Maria Caprânico, de acordo com o Decreto Legislativo 67 de 2024, de autoria do vereador Pedro Kawai. Nesse momento, convidamos o presidente dessa solenidade, o vereador Pedro Kawai, por favor, para se posicionar à frente, pois daremos início à entrega da nossa primeira homenagem da noite, à senhora Valdiza Caprânico. E é justamente quem eu chamo nesse momento, Dona Valdiza Maria Caprânico, junto com seu primo, Rubens Françoso, por favor, venham à frente, receber o título de Piracicabanos Pré-Claros, outorgado oficialmente pela Câmara Municipal de Piracicaba por meio do mandato do vereador Pedro Kawai. Dr. Renato Françoso também participando desse momento, da entrega da placa oficial da Câmara de Piracicaba para a senhora Valdiza. Nós temos aqui mais homenagens para a dona Valdiza. Convido o jornalista Edson Rontani, presidente do IHGP de Piracicaba, Instituto Histórico, para também prestar-lhe uma homenagem. Uma lembrança do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, do qual Dona Valdiza também foi presidente.
Convido o Dr. Renato, que inclusive está à frente, vai fazer uma homenagem em nome da Unimed Piracicaba, também homenageando a dona Valdiza, pelo título de Piracicabanos Pré-Claros. Em nome da Unimed Piracicaba. Muito bem. Autoridades podem retornar aos seus lugares, com exceção da dona Valdiza, a qual eu convido para vir aqui, onde estou na tribuna da Câmara de Piracicaba, e falar da concessão do título de Piracicabanos Pré-Claros. Autoridades presentes, senhoras e senhores, amigos queridos e família. Foi com grande emoção e surpresa que eu recebi do vereador Pedro Kawai, amigo de longa data, essa homenagem maravilhosa, honrosa, mas que não me considero merecedora. Sempre por profissão, por amor a essa cidade, fiz meu trabalho em benefício da natureza. Talvez influenciada por meu avô paterno, que não conheci, mas que plantou uma árvore em homenagem ao terminar a Primeira Guerra Mundial em 1914, e que hoje embeleza a nossa cidade, na esquina da Rua Moraes Barros com a Avenida Independência. Herdei o amor, o respeito à natureza, a Sapucaia da Paz, majestosa e imponente, que é o orgulho da nossa família, Caprânico. Mas nada mais fiz do que a minha obrigação. Eu era paga para fazer esse trabalho. Ao me aposentar, no entanto, continuei investindo na natureza, agora como escritora de livros infantis, sem nunca ter conhecido ou lido algum livro de Tales Castanho de Andrade. Até aquela data, descobri, através do saudoso amigo Hugo Pedro Carradore, que eu seguia a mesma trilha de Tales, o que me valeu com muita honra por ele o apelido de Tales Castanho de Saia, né? Ensinando as crianças, através de fábulas, a amar e respeitar a natureza como ele fazia. E o tempo foi passando. Como associada do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, depois por 2 vezes presidente dessa instituição, muito honrada, continuei meu trabalho voluntário, sempre com dedicação e amor à nossa cidade, à nossa história. Sou e sempre serei defensora da natureza. Que tipo de vida teríamos se as árvores maravilhosas que nos dão sombra, alimento, ar mais puro, além de embelezamento, se elas não existissem? Termino com enorme honra, gratidão ao ilustre vereador Pedro Kawai, que me concede esse título, aos demais vereadores que prontamente o aprovaram, com uma frase que eu aprendi com meus pais.
Quem não vive para servir, não serve para viver. Muito obrigada, de coração, a todos que me prestigiam hoje. Obrigada. Senhoras e senhores, vamos acompanhar um pouco mais sobre a vida e que os amigos e familiares têm a dizer sobre o nosso próximo homenageado da noite, José Antônio de Godoy, do nosso telão. A Câmara Municipal de Piracicaba apresenta reunião solene para entrega do título de Piracicabanos Pré-Claros para o senhor José Antônio de Godoy, de acordo com o Decreto Legislativo número 22 de 2025, de autoria do vereador Pedro Kawai. José Antônio de Godoy é natural de Piracicaba. É casado com Maria Regina Seto de Godoy. Dessa união surgiram os 3 filhos, Paulo Henrique, Luiz Augusto e Maria Beatriz de Godoy. E para uma homenagem que meu pai está recebendo da cidade, uma pessoa batalhadora, sempre expressou um amor profundo pela família. Na profissão que ele abraçou, ele atingiu o máximo de realização profissional. Ele tinha uma empresa muito bem sucedida na cidade, de auditoria e contabilidade. Ele foi o primeiro presidente do Conselho Regional de Contabilidade do interior paulista. Ele é extremamente dedicado, é provedor, amoroso, compreensivo. Em determinado ponto, ele escolheu dedicar um pouco para a cidade, desse amor que ele tinha no tempo de profissão que ele conseguiu. É uma honraria merecida para ele. Parabéns, pai. Quando eu fiquei sabendo que você estaria recebendo essa honraria de título de Piracicabano Pré-Claros, fiquei muito feliz. Você sempre foi um exemplo de pessoa, tanto profissionalmente como pessoalmente. Você construiu toda a sua vida profissional aqui nessa cidade e contribuiu com diversas entidades públicas e privadas. Parabéns por esse momento. Eu, sua neta Mariana, seu neto Luiz Fernando e sua nora Ana Lúcia, desejamos que o grande arquiteto do universo continue a iluminar os seus passos e a sua vida e que você possa continuar a ser esse exemplo de pessoa e a contribuir com essa cidade de Piracicaba. Bom, falar do meu pai é uma coisa maravilhosa, porque eu sou quem eu sou hoje graças a ele. Ele é uma pessoa íntegra, generosa e que ama a cidade e que se dedicou anos para fazer um trabalho para que a cidade seja como ela é hoje. Meu pai sempre ajudou a cidade com a sua profissão, ele é contador e auditor, ele sempre se dedicou muito a isso. Seja na associação comercial ou seja no sindicato dos contabilistas, também na prefeitura, ele sempre foi dedicado a essa cidade que tanto ele ama. Pai, parabéns por essa homenagem mais do que merecida. Você é uma pessoa maravilhosa, eu te amo. Um beijo. E esse título, eu acho, essa homenagem, eu acho que é merecida. Porque ele se dedicou para a família e, ao mesmo tempo, pelo trabalho dele, por tudo que ele fez na vida, por tudo, ele se dedicou a isso. Muito bem, eu acho que ele realizou tudo aquilo que ele desejou e o Godoy é uma pessoa especial. Parabéns para você, um abraço bem apertado, te amo. Após todos esses anos que vivemos juntos, você é a pessoa mais especial da minha vida. Além dos netos Luiz Fernando, Mariana, Maria Carolina e João Pedro. É contador e administrador de empresas, sócio da empresa Godoy Consultoria Empresarial Limitada, em Piracicaba, São Paulo, tendo fundado a primeira empresa do setor de contabilidade em 1967, com a denominação de Soparc. Conta com pós-graduação e especialização em finanças de empresas pelo IEP, em 1972, além de mestrado em concentração em contabilidade pela FEA-USP. Desenvolveu atividades docentes nos cursos de graduação da Unimep, FUMEP e professor convidado no curso de Engenharia Florestal da Exalc em 1975. Na política foi secretário municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico e vice-prefeito de Piracicaba.
publicou diversos artigos em jornais e revistas, além de ter ministrado palestras em conferências nacionais e internacionais. Atuante no segmento de contabilidade, publicou o livro Empresa Familiar, Desafios e Futuro. Ao longo de sua carreira, recebeu inúmeros títulos e comendas, entre eles o de Contabilista do Ano, concedido pela Câmara Municipal de Piracicaba. Atualmente é consultor em reorganização societária de empresas familiares. Olá, pessoal. Estamos juntos para mais uma homenagem ao nosso amigo Godoy. Foi no início da década de 60 que conheci o Godoy. Éramos vizinhos, mas nos conhecemos mesmo na Escola Técnica de Contabilidade Cristóvão Colombo, carinhosamente chamada de Escolinha do Zaninho. Em seguida, fizemos também a faculdade de administração juntos. A vida estava começando a se revelar para nós, e foi ali, entre livros, cadernos e sonhos de grandes viagens, que nasceu uma amizade que atravessou o tempo. E já se passaram mais de 60 anos. E desde aqueles dias, Godoy, você já mostrava os traços que te acompanhariam por toda a vida. Inteligência, senso de justiça e um coração sempre pronto a ajudar. Olá, pessoal. Gostaria, primeiramente, de parabenizar a Câmara de Vereadores de Piracicaba pela iniciativa do vereador Pedro Kawai, dessa grande honraria, dessa homenagem ao meu grande amigo José Antônio de Godoy. Godoy é uma pessoa que se dedicou a sua vida toda para o desenvolvimento da nossa cidade. Ele, desde a CIP, eu estou com ele há 30 anos na CIP, desde APLA, Prefeitura Municipal, CRC, vice-prefeito, secretário de governo, secretário de indústria. Bom, Godoy tem uma vida dedicada a essa cidade. Isso, a gente fica muito feliz da Câmara de Vereadores, da população da cidade, reconhecer esse grande homem. Godoy, eu quero aqui dizer a você e a todos presentes que você é um grande merecedor desta honraria. Parabéns, Godoy, parabéns, Câmara Municipal, parabéns, Piracicaba. Boa noite a todos. Nessa noite, a entrega da honraria ao senhor José Antônio Godoy. Tendo na trajetória da sua vida profissional, sua atuação nos setores sociais, nas comunidades políticas, benemerência, trabalhos voluntários, que são largamente conhecidos de toda a sociedade piracicabana. Além desses trabalhos, nem todos sabem dos realizados na sombra da sua humildade, característica dos grandes homens. Assim é José Antônio de Godoy, com a humildade exercendo seu trabalho em silêncio, sem deixar de ser profícuo e operante. Trabalho que o realiza sem ostentação e vaidade, como o pássaro juriti, que em seu voo abre as asas com seu tom avermelhado, simbolizando carinho, amor, fraternidade, dedicação, comprometimento com aqueles que necessitam de sua ajuda, da sua compreensão ou uma palavra amiga, sem ostentação e vaidade. Cumprimentamos o poder construído na pessoa do nobre vereador Pedro Kawai por esta justa homenagem ao senhor José Antônio de Godoy, cidadão Pré-Claros de Piracicaba. Esta é a reunião solene para entrega do título de Piracicabanos Pré-Claros para o senhor José Antônio de Godoy, de acordo com o Decreto Legislativo número 22 de 2025, de autoria do vereador Pedro Kawai. Nesse momento, convidamos novamente o presidente dessa solenidade, o vereador Pedro Kawai, para se posicionar à frente, porque daremos início à entrega da homenagem para o senhor Godoy. Dr. Renato Françoso, Maurício Benato, presidente da CIP, também vão acompanhar esse momento. E nós convidamos o senhor José Antônio de Godoy para vir à frente, acompanhado por sua esposa Maria Regina, para receber o título de Piracicabanos Pré-Claros.
recebe nesse momento das mãos do vereador Pedro Kawai, proponente, a placa do título de Piracicabanos Pré-Claros. Nós temos também mais uma homenagem para o Godoy, representando a CIP Piracicaba. O presidente Maurício faz nesse momento a entrega de uma homenagem da instituição. Homenageado também, tem mais uma lembrança, eu convido aqui, Dr. Renato Françoso, representando a Unimed Piracicaba, para que proceda com a próxima lembrança ao José Antônio de Godoy. Autoridades, por gentileza, retornem ao nosso dispositivo de honra, com exceção do José Antônio de Godoy, o qual eu convido para vir aqui à tribuna e falar para os seus homenageados. Boa noite a todos e a todas. Prazer tê-los aqui. Cumprimento aqueles que não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente. Cumprimento a mesa diretora, em nome do nosso amigo vereador Pedro Kawai. Agradeço a presença de todos. Não posso chamá-los só de autoridade, porque, na verdade, são amigos. E amigos, para mim, são maior do que autoridades. Mas obrigado por estar aqui conosco. Quero agradecer a presença de todos que aqui estão hoje. Poderiam estar, hoje é uma sexta-feira, poderiam estar em algum boteco tomando chopp, tomando cerveja, comendo alguma coisa, mas se dispuseram a ter esse tempo aqui conosco, comigo e com a Valdísia, a quem aproveito para parabenizar e descobrir mais uma coisa hoje. Estudamos no mesmo grupo escolar Alfredo Cardoso. De longa, não vou falar a data ou o período, porque senão vão achar que nós somos idosos, mas, na verdade, nós somos jovens. Quero também aproveitar para agradecer o amigo Kawai, o vereador Kawai, por influência, sei lá, de um outro grande amigo, que infelizmente não está aqui conosco, também o ex-vereador Pedro Cruz, que conversou com o vereador Pedro Kawai, e ele, infelizmente, não pôde estar aqui hoje para participar de uma homenagem na qual ele faz parte. Um grande amigo que nos deixou muito cedo. Quero agradecer a todos, as senhoras, senhores, que aqui hoje vieram. Eu acho que hoje, para mim, não é um dia de falar de mim, é um dia de falar daqueles que aqui estão, porque é um dia de agradecimentos, pois esse título recebido não teria sentido sem que eu agradecesse tudo que essa cidade proporcionou para mim e minha família. Agradecimento especial ao amigo, como eu falei, Pedro Cruz, que conversou com o vereador Pedro Kawai sobre essa homenagem e que submeteu aos demais vereadores desta casa, os quais aprovaram, que eu agradeço de coração. Entretanto, o mais importante é agradecer àqueles que permitiram que eu estivesse aqui hoje. Meus pais, que foram os primeiros, meus pais biológicos, que me colocaram nesse mundo.
meus avós que me criaram, a Maria, muitos daqui talvez, que tem mais ou menos a minha idade, a Valdísia provavelmente conheço, que também sempre morou no bairro Alto, que era chamada de Maria Doceira. Aliás, foi um livro que acho que foi escrito pela Academia Piracicabana de Letras, que os moradores de diversas ruas, ela faz parte desse livro, e eu fiquei muito contente. Então, eu era, por tabela, fiquei o Godoy Doceiro, né? Mas, que me criaram desde 1 ano de idade, sempre convivi com eles, e deixei de morar com eles quando minha avó veio a falecer. Os meus filhos, Paulo Henrique, Luiz Augusto e Beatriz, que nos deram, a mim e minha querida esposa Regina, grandes alegrias, continuam dando e continuarão dando. Os meus netos, Mariana, Carolina, Luiz Fernando e João Pedro. Alguns não puderam estar hoje aqui, porque hoje, na realidade, é diferente do que era no meu tempo. Todo mundo morava no entorno dos avós, dos pais. Hoje não, hoje teve uma idade, já vai para outra cidade, vai morar fora e o contato pessoal acaba ficando mais distante. Mas sempre fazem parte do nosso coração. Porém, o meu agradecimento maior é para minha esposa, companheira, amor de minha vida, a Regina, que teve a proeza de me aguentar por 54 anos, 6 meses e 2 dias. Porém, se colocarmos que nesses 54 anos tivemos 14 anos bissexto, ela me aguenta há 16 dias e não há 2 dias. Agradecer ainda algumas pessoas que fizeram parte da minha vida e que contribuíram para que eu me tornasse aqueles que vocês falaram aqui. Não sei se sou aquilo que vocês falaram. Mas a dona Gina e o senhor Antônio, mãe da minha esposa, que a dona Gina, na verdade, acabou sendo uma mãe adicional. Eu tive uma sorte, eu tive várias mães, e eu acho que isso é muito bom. E eu tive várias, graças a Deus. Pais eu não falo muito, porque eles só não deixam você fazer as coisas, mas as mães sempre são mais boazinhas e compreensivas. São os meus sogros, que transformaram em uma família como pai e mãe. Agradecer ainda a minha profissão, na qual iniciei em 16 de novembro de 1965. Eu e o André não, agora ele é italiano, é Andrello. Cadê ele? Está por aí, e quem falou? Esse pessoal fica internacional, muda de nome. Nós nos conhecemos desde 1961, quando ele veio de São Paulo para Piracicaba, e foi estudar também na Escola Técnica de Comércio Cristóvão Colombo, e de lá, a partir daí, a gente não se desligou mais. Então, quero agradecer, em especial, ao André, mas mais especial ainda, a sua mãe, a dona Anita, a quem eu chamava de Dona Mãe, porque foi uma outra mãe que eu tive. Também me ajudou muito. O André, suas irmãs, todos eles fizeram parte da minha vida. Mas na minha profissão, ninguém começa a profissão sem alguém que queira conduzir, levar. E eu agradeço a 2 pessoas que isso fizeram. Foram o saudoso Manuel Lopes Alarcon, que ele já tinha um escritório de contabilidade na cidade, mas ele se juntou com o Antônio Perecim, também saudoso Antônio Perecim, que dá nome, inclusive, ao anfiteatro lá da CIP, e criaram um novo escritório, que ficava aqui na Galeria Brasil. E começaram a contratar pessoas. E como queriam pagar pouco, pegaram aqueles que estavam recém-formados, e eu era um deles. E comecei a trabalhar em 16 de novembro de 65 com eles, e depois me tornei sócio, e fiquei com o Perecim durante 32 anos até o seu falecimento. Faleceu cedo, e ele tinha uma outra característica. Ele tinha 13 anos a mais que eu.
E, por conta disso, eu convivi com pessoas que eram da idade dele, do tempo dele. Então, eu comecei a conviver com pessoas mais velhas e comecei a gostar cada vez mais da profissão e das coisas que fazia. Uma profissão que estou há 60 anos, que me deu e continua dando muitas alegrias, permitiu que eu ocupasse os maiores cargos de representatividade na minha profissão, no Brasil e na Associação Interamericana de Contabilidade. Isso tudo faz com que eu, possivelmente, tenha contribuído para essa cidade, a qual sempre aqui fiquei. Eu tinha período, tem a semana que eu ia 2, 3 vezes para São Paulo, e os pessoal falavam, por que você não vem morar em São Paulo? Você fica viajando? Eu falo, não, de Piracicaba não sai. E aqueles que vêm para Piracicaba acabam ficando aqui, também não saem. Essa é a grande vantagem dessa cidade. Mas, como eu falei já no início, agradeço ainda aos amigos que sempre me apoiaram, que aqui estão para dar o maior brilho a essa solenidade. Entretanto, nada disso seria possível se não tivesse a vontade do grande arquiteto do universo, que agradeço de todo o coração, e espero que continue abençoando a todos nós e continue a nos dar vida longa cada vez maior. Um grande abraço a todos e obrigado por estar aqui conosco. Agradecemos também a presença do ex-vereador Acácio Godoy. Doutor Acácio, obrigado pela presença. Lembrando às senhoras e senhores que todas as fotos, também os vídeos exibidos aqui no nosso telão, a matéria jornalística, estarão disponíveis no nosso site, a partir de segunda-feira, no câmarapiracicaba.sp.gov.br, as fotos que foram tiradas pelo nosso repórter fotográfico Neto. Vocês poderão visualizá-las no nosso site a partir de segunda-feira, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Nós pedimos a gentileza, mais uma vez, às senhoras e senhores, por favor, fiquem em posição de respeito. Nós vamos, aqueles que puderem, nós vamos acompanhar, nesse momento, a execução do hino oficial de Piracicaba, nas vozes da dupla sertaneja Craveiro e Cravinho. Numa saudade que punge mata, que sorte ingrata, longe daqui, vem um suspiro, triste sem termo, vivo no ermo, desde partir. Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos, ninguém compreende a grande dor que sente o filho ausente a suspirar por ti. Tem outras pragas que vale a sorte, prefiro a morte junto de ti. Amo teus prados, os horizontes, o céu e os montes que vejo aqui. Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos, ninguém compreende a grande dor que sente o filho ausente a suspirar por ti. Só vejo estranhos, meu berço amado, tendo a
a teu lado, o que perdi, pouco se importam com teu encanto. Eu amo tanto desde nasci. Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos. Ninguém compreende a grande dor que sente o filho ausente a suspirar por ti. Pode se sentar, por gentileza. Convido nesse momento, para o encerramento dessa solenidade, o vereador Pedro Kawai. Antes de fazer o nosso encerramento, quero aqui fazer alguns agradecimentos. Como o Godoy citou, eu não posso deixar de agradecer ao Pedro Cruz, nosso querido Pedro Cruz. No meu mandato, eu tenho alguns amigos muito próximos, sejam a vida pública, da igreja, do bairro. Eu tenho sempre um grupo por perto, de grupo de conselheiros, eu vou dizer assim. E sempre a gente conversa, a gente sempre pede opiniões, a gente sempre recebe sugestões. E a homenagem ao Godoy foi uma dessas sugestões. Assim, temos que reconhecer a importância das pessoas que nos ajudam, assim como quando a gente fala em comunidade negra, eu tenho aqui meu amigo Acácio Godoy, que é uma grande liderança da comunidade negra, um grande amigo, e o meu conselheiro nas causas negras. Obrigado, viu, Acácio, pela presença. Obrigado por estar sempre nos ajudando. Questão cultural e histórica, Valdiza, óbvio, sempre me orientando. E Edson, com certeza, também um grande amigo, um grande conselheiro. E todos aqui estão, de uma maneira ou outra, sempre nos ajudam no nosso mandato. E quero aqui fazer uma confidência, aproveitar em agradecimentos. O Godoy, como sempre, generoso, me trouxe de presente as suas obras, 3 obras que ele escreveu. Obrigado, Godoy, publicamente, pelo presente. Valdir também já me presenteou recentemente, Tutti Buona Gente, é isso? Tutti Buona Gente. Renato, André, não sei se falei direito, mas, enfim, tentei. Quero aqui agradecer a todos vocês que nos prestigiaram nessa noite, as pessoas que nos assistem, e, em especial, a uma segunda mãe da minha filha, Godoy, que é a Regina. Regina foi professora da minha filha, e numa fase muito importante, que é na alfabetização. Regina, eu sei que você está nos assistindo, obrigado por tudo que você fez pela minha filha, e hoje ela é formada pela Federal de Viçosa em Ciências Sociais, e é uma flor, uma sementinha que você plantou lá. Obrigado, Regina. E todas as professoras que fizeram a história da minha filha, e todos os professores que fazem a história, assim como a Valdiza, fazem a história do nosso país melhorar. Agradecer as equipes dessa casa, em nome do nosso cerimonial, o pessoal da TV Câmara, o Neto da Comunicação, o pessoal da Brigada de Emergência que está aí nos ajudando sempre. Em nome da M-Line, agradecer a toda a minha equipe, o Vado lá na técnica e todo o pessoal da técnica, agradecer também. E é óbvio, a gente não pode deixar de agradecer a Deus, porque sem Ele nenhum dos nossos momentos seria possível. E para finalizar, quando a gente fala em agradecimento, esta casa tem que agradecer também aos que passaram por aqui. Então, do meu querido professor Galdino, que está aqui presente hoje também. Nosso muito obrigado, professor Galdino, pelos ensinamentos. Presidente dessa casa, e que, quando nós homenageamos, eu também disse a ele que muito aprendi com ele, muito do que sou hoje como vereador tem o dedo do Galdino, tem a história do Galdino. Nosso muito obrigado, professor. E sobre a proteção de Deus, declaramos encerrada essa reunião solene, onde entregamos o título de Piracicabano Pré-Claros aos meus queridos amigos José Antônio Godoy e Valdiza Maria Caprânico. A todos uma boa noite e que Deus nos acompanhe.